Rodrigo, qual é a Copa mais palpável para o Fluminense? A Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Cara, a Sul-Americana. Apesar de ainda estarmos nas quartas de final, né? Porque na Copa do Brasil a gente já passou por essa etapa. A Copa do Brasil, o Fluminense tem um clássico pela frente, que é sempre imprevisível, pode acontecer qualquer coisa. Acho que o Fluminense é favorito. Mas eu acho hoje, daqui a 3 meses, né? Vai acontecer muita coisa até lá. Eu acho que daqui a Então, 3 meses pode estar o Diniz no Fluminense e o Renato no Vasco, inclusive, né? não duvido, não duvido. É. Então, assim, hoje eu acho o Fluminense favorito, mas tem que passar pelo Vasco, que é um clássico, pode acontecer qualquer coisa. E depois, na final, olha a situação da decisão. O Cruzeiro tá voando, né? Hoje, daqui a 3 meses a gente não sabe. Então, falando em relação a hoje, né, Ilan? Não tem como a gente falar daqui a 3 meses, mas o Cruzeiro tá voando. E o Corinthians, olha como o Corinthians ganhou do Fluminense sábado. O Corinthians não jogou nada. Nada. Ganhou o jogo. O Corinthians não chutou no gol, porque o gol do Corinthians não é uma finalização, não podia nem contar como finalização, porque o Mateuzinho não finalizou, ele cruzou a bola e ela entrou, né? Então, assim, o Corinthians, ele é aquele time pragmático, e quando joga em casa, principalmente, é muito forte, pode estar na pior fase. O Corinthians que elimina o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil de 2022, não era para ter chegado à final daquela Copa do Brasil, era o Fluminense que era para ter chegado, que vinha voando, vinha jogando muito bem, aí dá o azar no Maracanã, né? Toma aquele gol no último lance do jogo, na falha do Michel Araújo, aí vai pro jogo lá em Itaquera sem o André suspenso, que toma um cartão amarelo no último lance do jogo, sem o Nonato que tinha sido vendido, aí o Diniz tem que escalar o Wellington, 3-0 pro Corinthians, Corinthians Tem que classificado. não, né? Ele resolveu escalar o Wellington. É, Ele tinha outras opções. sim. Para mim foi o Fluminense que perdeu o jogo. Foi o Diniz que perdeu o jogo ali. Sim, tinha outras opções, você tem razão. Então, mas veja, o Corinthians não era mais time que o Fluminense. E passou porque, né, é um time pragmático. Ao longo da história, o Corinthians, né, ele sempre foi assim. Então, qualquer um dos dois adversários, se o Fluminense passar pelo Vasco, são adversários duríssimos, duríssimos. Já na Copa Sul-Americana, o Fluminense pega um Lanús, que não é dos grandes do futebol argentino, é um time que tem dificuldade para fazer gol. E eu acho que o Fluminense tem condições, inclusive, de ganhar o jogo amanhã, lá na Argentina. Se vai ganhar é outra história, mas acho que tem condições, né, de vencer o jogo lá. Depois, na semifinal, se o Fluminense pega, por exemplo, o Universidade de Chile, vai jogar os 2 jogos sem torcida chilena. Joga lá, sem torcedores, né, do Universidade, e joga no Rio também sem a torcida do Chile. Ou seja, seria uma grande vantagem para o Fluminense. Jogaria fora de casa com o estádio vazio. E aí, depois, na decisão, jogo único. No Paraguai, acho que a torcida do Fluminense tem condições de ir em grande número para o Paraguai. Aí, meu amigo, assim, eu acho que a competição mais o Fluminense tem mais chance de ganhar sem dúvida, a Sul-Americana. Mas dá para ganhar as duas, mas a Sul-Americana tem mais chance. É favorito na Sul-Americana, Rodrigo? Tendo o Atlético Mineiro no páreo ainda, tendo o Lanús, tendo o Alianza Lima, tendo o Laú na próxima fase, um desses dois, se passar pelo Lanús. O Fluminense é o favorito da Sul-Americana? Olha, a última vez que eu falei que o Fluminense era favorito na Sul-Americana, o Fluminense rodou na primeira fase, que foi aquela que a gente ganha de 10-1 lá na Bolívia. O Fluminense cai na Libertadores, né? E a Sul-Americana estava bem acessível naquele ano. Eu pensei, o Fluminense é favorito, vai nadar de braçada nessa Sul-Americana. Não passou da primeira fase, né? Perdeu para aquele Unión lá da Argentina lá e perdeu não, acho que empatou os 2 jogos, Era o Abel, mas e aí quando o Diniz assumiu, a coisa já estava meio difícil de classificar. Né? Ele ganhou de 10 no último jogo, mas não exatamente, adiantou. exatamente. Então assim, para não secar o Fluminense, que às vezes a gente fala que é favorito e acaba, né, dando errado, eu diria que é um dos favoritos. Eu acho que a gente poderia citar aí talvez 3 favoritos. Acho que o próprio Fluminense, o Atlético, por ser um time brasileiro, embora o Atlético não esteja jogando bem, né? E eu acho que o Bolívar
tem muita chance de chegar na final também. Se passar pelo Atlético, tem grande chance. Bolívar já tem alguns anos que vem fazendo um trabalho, né, muito bem feitinho. Eu acho, inclusive, que tem relação também com o Grupo City. Eu acho que o Grupo City tem uma participação lá no Bolívar. Então, eu acho que são os 3 times, eu acho que tem mais chance aí de brigar por essa Sul-Americana, ô Ilan.